Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 19. Pode, por favor. Isso. Mateus, capítulo 19, nós vamos ver, irmãos, a partir do versículo 16. Evangelho de Mateus, capítulo 19, a partir do verso 16. E eis que alguém, aproximando-se, disse: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? Obrigado. E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá salvar-se? Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Amém? Até aqui. Irmãos, normalmente quando a gente vai falar dessa passagem, a gente fala a respeito, deste jovem, a respeito dessa conversa que ele teve com Jesus, porque ele queria saber o que ele tinha que fazer para ter o direito ali à vida eterna. Mas eu gostaria de pensar nesta impossibilidade de nós nos salvarmos. Porque nós cremos num Deus, irmãos, que tudo para Ele é possível. Não há nada que possa ser, que Deus não possa fazer. Nada. Mas dentre as coisas que para nós é impossível, mas para Deus é possível, é justamente a salvação, a vida eterna. Irmãos, nada do que nós possamos fazer nessa vida pode nos garantir a vida eterna. E através desta passagem, a gente percebe que mesmo guardar os mandamentos de Deus não nos dá direito à vida eterna. Porque olha, se você for aí no texto, este jovem, chega até Jesus, chama ele de bom, de mestre, quer ganhar ali uns pontinhos com o Senhor, mas Jesus não dá muita moleza para ele não, entendeu? Bom é só um, é Deus. Mas lembre-se, Jesus é Deus, irmãos? Jesus é bom, tá bom? Mas tudo bem. Mas aí ele fala, mas se você quer entrar,
guarde os mandamentos. Quais mandamentos? Olha, irmãos, eu costumo dizer para as pessoas que eu gosto das regras, tá? Eu sou o homem da regra. Eu acho que tudo é mais fácil quando tem a regra, entendeu? Porque é o seguinte, se você faz a regra, vai fazer certo. Se não tem regra, pronto, aí fica meio bagunçado, entendeu? Porque aí um faz de um jeito, outro faz de outro, outro faz de outro. Mas quando tem a regra, é tudo mais fácil. Então, por exemplo, é muito fácil. Jesus falou, ó, tem que guardar o mandamento. Aí, vamos lá, irmãos. Verso 18. Quais? Jesus disse, não matarás. Pronto. Então, irmãos, podemos matar as pessoas? Não podemos, né? Esses dias o irmão Baldez, falou, pastor, meu primo quer falar que pode matar. Pode matar. Mas a gente pode matar alguém? A gente pode matar uma pessoa? Não, irmãos. Ó, guarda os mandamentos. Não matarás. Aí ele continua. Não cometerás o quê? O adultério. É muito simples, irmão. Não posso adulterar. Nem eu, nem Marisa. Somos casados. Pode adulterar, irmãos? Tem alguma coisa que justifica o adultério, irmãos? Ah, meu marido me bateu. Ah, ele não me respeita. Ah, irmãos, não tem justificativa. O mandamento é claro. Pode adulterar? Pode adulterar. Simples assim. Não posso adulterar. Bem, não furtarás, né? Ou não roubarás. Pode roubar, irmãos? Quando você pensar em pegar alguma coisa de alguém, não pode. Não pode roubar, irmãos. Simples assim. Está vendo como é que é fácil? A regra é clara. Né? No futebol tem essa gíria. A regra é clara. Botou a mão dentro da área na bola, não é o goleiro, o que acontece? É pênalti. A regra é clara, irmão. Por isso que é bom ter regra. Tá vendo? Mas aí, né, você foi no lance meio desestrabelhado lá, caiu, rolou, a bola bateu na sua mão, bola na mão, irmãos. Antigamente tinha a regra bola na mão, tá, irmãos? Hoje parece que está meio mudado isso aí. O problema de mudar a regra é esse, porque aí você fica com a regra antiga. Bola na mão, na minha época, que era moleque, irmão, não era pênalti, tá? Você estava sem querer ali, a bola... O cara chutou, você está lá com a mão, pum, bateu na sua mão. Pô, bateu na minha mão, mas eu não botei a mão na bola. Não, né? A bola bateu na minha mão, eu não peguei. Olha lá, hein, irmãos. Aqui diz assim, não roubarás. Mas eu peguei emprestado e esqueci de devolver. Aí tem as nuances das regras, né? Não pode pegar emprestado e ficar para você, entendeu? Tem que lembrar de devolver. Irmão, o legal da regra é isso, irmão. Porque se está na regra, é claro, o mandamento é assim. Irmãos, Jesus continua, não dirás falso testemunho. O que é o falso testemunho, irmãos? O falso testemunho é você falar algo que não é verdadeiro, é você mentir. Então, por exemplo, a pessoa fala assim, eu vi o Ismael lá, mas eu não estava lá. Falso testemunho, irmão. Irmãos, a pessoa pode levantar um falso testemunho de você e estragar com a sua vida. É sério isso, irmãos. A gente tem que pensar para falar. Nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Irmãos, a gente não pode mentir. Mas também, né, se tiver que falar a verdade, conte a verdade. Doa quem doer. Enfrente a situação. Você viu? Eu vi, estava lá. É verdade? É verdade. É a verdade? É a verdade. Então, a verdade é a verdade. Né? Ó, irmãos, quando você vai num julgamento, você vai ser uma testemunha, tem um momento lá, antes de você começar a testemunhar, que você jura, às vezes até coloca a mão em cima da Bíblia, assim, ó.
na palavra, eu juro que eu vou falar só a verdade. Até hoje é assim, tá, irmãos? Se você mentir, você pode ser condenado, você pode ser preso. Não pode mentir, tá, irmãos? Qual que é o problema quando não tem a CPI? A gente agora virou moda, né? Tudo vira CPI aqui no Brasil, né? Qual é o problema da CPI, irmãos? Você é convocado. O deputado, o senador, o secretário, não importa. Você foi convocado. Se você for lá e falar mentira, você vai ser processado. Vai responder pelo perjúrio, pelo mau testemunho, pelo falso testemunho. Tá bom? Não pode. O que mais que ele fala aqui, ó? Honra teu pai e a tua mãe. Filho que desonra os pais, irmãos, ele desobedece à lei de Deus, tá, irmãos? Não pode. Mas minha mãe não presta, meu pai não presta. Mano, não tem isso. A regra é clara. Botou a mão na bola dentro da área, é pênalti. A regra é clara, irmãos. É para você honrar pai e mãe. Esses dias eu estava conversando com uma moça lá na faculdade, e ela estava me contando lá que ela não fala com a mãe dela. Depois que o pai dela morreu, a mãe pegou e não sei o que aconteceu direito, foi morar em outro lugar e afastou. Eu falei, não pode ser assim. Eu falei, olha, é bom que você tenha amizade com a sua mãe. Mas Ismael, ela não faz bem. Não importa. O mandamento é honra o pai e a mãe. Nós que temos filhos, temos que ensinar nossos filhos que eles devem honrar nossos pais, tá? Honrar a nós que somos pais, tá? Se um filho dentro da igreja desonrar seus pais, irmãos, a igreja deve repreendê-lo. Porque não pode. O mandamento do Senhor é honra pai e mãe. Mas ele continua: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, esse mandamento aqui é o pior. Porque é o seguinte: você tem que amar o seu próximo, aquela pessoa que está próxima de você. Eu amo os palestinos, eu amo os israelenses, mas eles estão bem longe de mim, entendeu? Aí é fácil, né? Nossa, é uma tragédia na vida dos palestinos, o que Israel está fazendo não pode. Muito amor, mas você não está lá, né? Você não consegue amar, às vezes, nem o vizinho. Tem vontade de desganar o vizinho, rapaz, que está do seu ladinho aqui. Está amando os palestinos, mas não consegue amar o vizinho? Não cola. Concorda que não cola? Se você não consegue suportar o seu vizinho, irmãos, a gente tem que amar os palestinos também, tá? Não estou falando que é errado, mas é meio hipocrisia, porque muitas vezes a gente não consegue amar nem a pessoa que está pertinho de nós. Jesus propõe lá, né, a parábola do samaritano lá, né? Samaritano lá, né, passando lá, viu o cara quase que nem morto lá, foi lá e ajudou, irmãos. Ele demonstrou amor por aquele homem. E os outros? Os outros não. Então transgrediram a lei. Então veja, Jesus faz uma relação. Só que esse jovem aqui, ele era muito bom. E aí, irmãos, eu gostaria de pensar naquilo que é possível para nós. É possível não matar alguém, irmãos? É possível. Então a gente tem que obedecer. Tem coisas, irmãos, que é impossível para nós. Por exemplo, o homem salvar-se a si mesmo. A Bíblia diz claramente que é impossível aos homens, mas a Deus é possível. Mas aquilo que é possível para mim, eu tenho que fazer, irmãos. Vamos deixar marcado aqui, vamos para Gálatas? Vamos lá, Gálatas capítulo 6.
Gálatas capítulo 6, a partir do versículo 2. Presta bem atenção, irmãos. Isso aqui é possível para nós. Aquilo que é impossível, deixa para Deus fazer. Mas aquilo que é possível para mim fazer, eu tenho que fazer. Olha o que o apóstolo Paulo diz aí aos Gálatas. Ele fala assim, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga. É interessante isso, irmão. A gente tem que primeiro reconhecer aquilo que é carga nossa. Lembra que a irmã falou para mim? Ela é minha carga, eu vou ter que carregar. É a primeira coisa que a gente tem que reconhecer, que tem coisa que sou eu que tenho que levar, irmãos. Mas tem um outro detalhe, tá, irmão? Mas eu também posso ajudar os outros. E é interessante porque é forte isso aqui, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, o que faz parte da lei de Cristo? É eu ajudar o meu irmão. E aqui, irmãos, é assim, não é que você tem que sair levando a carga de todo mundo na rua não, tá, irmãos? Paulo está falando aos irmãos das igrejas da Galácia, tá? Aos crentes. É importante a gente pensar nisso. É possível ajudar o meu irmão? É possível, então ajude. Entendeu? Entendeu como é que é? Se o meu irmão está precisando de um apoio e eu posso ajudá-lo, eu devo ajudá-lo, irmãos. E assim eu demonstro o meu amor por Cristo, porque eu cumpro a lei de Cristo. Jesus falou que a melhor coisa é dar do que receber. Se eu posso dar uma ajuda, um apoio, tá, irmãos? Então é assim, quando acontece alguma coisa, eu sempre ligo para o irmão e falo assim, irmão, você está precisando de alguma ajuda? Eu procuro sempre me dispor. É incrível, irmão, mas a gente não gosta de pedir ajuda, sabe? Isso é natural, tá, irmão? Toda vez, não, pastor, tá tudo bem aqui, Mas eu vou dizer, irmãos, eu não me ofereço só para fazer bonito, não, irmãos. Se a pessoa falar que está precisando da minha ajuda, eu vou ajudar, tá, irmãos? E às vezes o irmão fala assim, não, pastor, tá tudo tranquilo. Mesmo assim eu ajudo. Por quê, irmãos? Porque nós temos que levar as cargas uns dos outros. Tá? A gente tem que fazer aquilo que é possível. Aquilo que estiver ao meu alcance, eu devo fazer, irmãos. Querer que Deus faça aquilo que é minha parte, não. No mínimo é um pouco de preguiça. Irmão, se você tem que resolver uma situação, resolva. Talvez não seja um momento agora, vai ser um pouquinho mais para frente. Mas você tem que resolver. Por quê, irmão? Não, Deus entende, mas Ele deixou mandamentos, tá? Opa! O Senhor deixou mandamentos para o seu povo. Essa é a grande diferença entre nós e os que não são do Senhor, irmão. Nós temos mandamento de quem? Do próprio Senhor. A gente não é inocente. Então, se eu posso fazer, se Deus me dá a capacidade para levar a carga que Ele permite que eu possa levar, eu devo suportar, né? Lembrando sempre o seguinte, irmãos, pode ser uma carga no caso de algo que você precisa fazer, mas pode ser também uma situação na sua vida, uma tentação. Mas olha, uma coisa que Paulo nos esclarece é que Deus não permite vir sobre nós uma tentação que nós não podemos suportar. Então olha só, tá em Gálatas, né? Vamos para Coríntios. Coríntios é um pouco antes, né? Vamos lá para 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10. Versículo 12 e 13.
Então vamos lá, irmãos. É possível para mim? Então eu devo fazê-lo. Ah, mas Deus colocou uma carga muito pesada sobre mim. Eu não aguento. Aguenta, quer ver? Ó, capítulo 10, versículo 12. 10, versículo 12. Vamos lá. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, que não caia. Ó, você está sentindo bem? Vigia. Agora, olha o verso 13. Ó. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Então, Deus, irmãos, Ele não brinca conosco. Ele não coloca algo em cima de nós que a gente não possa suportar. Às vezes é difícil, irmãos, é pesado, mas fica tranquilo, irmãos, porque Deus não deixa vir sobre nós aquilo que a gente não aguente. Sabe uma tribulação, às vezes, que o irmão está passando, e você fala, nossa, mas que tribulação. Mas Deus, irmão, não deixa vir sobre nós aquilo que nós não podemos suportar. Muitas vezes, irmão, a pessoa está passando uma tribulação, mas Deus conhece aquela pessoa, sabe que Ele pode suportar. E se a pessoa não pode, Ele dá um escape. Então, poxa, Deus não brinca com a gente, irmãos. Ele deixa vir as coisas, mas Ele, né, Ele diz que assim, Ele cuida da gente de forma especial. Muitas vezes a gente vai colocar até a culpa no diabo, às vezes, né, no próprio Senhor. É verdade. Acontece. Ah, mas esse Satanás está me atrapalhando. Às vezes a pessoa mesmo fez as coisas erradas, irmãos. Quantas vezes você aconselha, meu jovem, você não pode fazer isso, você é uma pessoa temente a Deus. Tem nada. Aí dá errado. Ah, foi o demônio. Não foi o demônio nada, irmãos. O demônio atenta, tá, irmãos? A gente não pode ignorar isso. Mas nem sempre, né? O demônio é aquele que realmente, né? Ele é o responsável por todos os males que acontecem no mundo. Nada, a gente é pecador, irmãos. E se a gente comete pecado, transgride a lei, consequência. Não é verdade? Poxa, a gente tem essa natureza pecaminosa. Então veja, Deus não fica brincando com a gente, irmãos. Outra coisa, né? Às vezes a pessoa até coloca, né, a culpa em Deus, mas a Bíblia diz claramente, irmão, que Deus não peca. Ele não é tentado pelo mal, tá, irmãos? Vamos lá para Tiago. Vamos ver esse texto. Quando você pensar assim, Deus que está me tentando. Não, pensa no que Tiago falou aqui, ó. Tiago capítulo 1. Tiago, capítulo 1, verso 12 e 13, e o 14 também. Vou ler só até o 13, o 12 e o 13. Tiago, capítulo 1, versículo 12 e 13, Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém, olha o que o escritor diz agora, ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Então, não, irmão, Deus não vai tentar você, porque Deus é perfeito em seus caminhos, irmãos. Então, tem coisas, irmãos, que vai vir sobre a nossa vida, mas que é possível para nós suportarmos, tá? É possível resolvermos a situação. Então, não fica colocando na conta de Deus, não. Tem coisa que você vai ter que falar, Deus, essa parte aqui é com o Senhor. Mas eu vou fazer a minha
a minha parte. Tá bom? Bem, só que muitas vezes a nossa parte pode ser muito difícil. Irmãos, é difícil, tem coisa que é difícil. Tá? Tem situações que são extremamente difíceis, irmãos. E aí, irmãos, olha o que a Bíblia nos ensina, que Deus nos ajuda. Ó, é interessante, vamos voltar lá para o nosso texto original, lá em Mateus? Vamos voltar lá para Mateus, capítulo 19, né? É interessante. Por quê? O que Jesus pediu para o jovem era muito difícil. Era muito difícil. Ó, vamos lá no Mateus capítulo 19, verso 21. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue. Irmão, vamos parar aqui. Mas às vezes a gente lê isso daqui e fala, esse jovem era coração duro. Imagina, pô. Eu teria vendido tudo e seguido Jesus. Mentira. Não é fácil. Irmão, às vezes a gente, para doar um tênis velho pro vizinho, a gente não dá, meu. Pensa bem, irmãos. Pensa bem. Pensa no que você tem. A gente não tem muito, né? Pensa você pegar tudo que você tem, vender, e lá onde estão os pobres, lá e estão aqui para os pobres. Vou seguir Jesus agora. Pensa bem. Tem coisa que é muito difícil, irmãos. No caso do jovem, né? Vai, vende tudo e dá aos pobres, vem e segue. Foi muito difícil. Ele acabou virando as costas e indo embora. Ó o verso 22. E o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se o quê? Triste. Porque possuía muitas. Irmão, se a gente tendo uma propriedade só, a gente não está disposto a vender. Pensa você com um monte de propriedade. Pensa bem, irmãos. Ó, irmãos, tem igreja que fala assim para as pessoas, ó, vende tudo que você tem e dá ao Senhor, que o Senhor vai dar em dobro. Mas vou falar a verdade, hein, irmãos? A Bíblia não ensina isso. Aqui é um contexto específico. Jesus, irmãos, conhecia o coração daquele jovem e sabia que ele estava apegado aos seus bens. Mas esse jovem era um jovem bom, irmãos. Ele cumpria todos os mandamentos. Mas pensa bem, irmão Baldez. Irmão Baldez, vai ter que vender a sua casa aqui, a casa da Areia Branca, se vira, e vai ter que dar para os pobres. O quê, meu amigo? O jovem ouviu bem. Era difícil, irmãos? Muito difícil, né, irmãos? Pensa bem, irmão. Tem coisa que é muito difícil. Aqui, irmãos, era difícil para o jovem vender as suas propriedades e ir. Às vezes, para nós, é difícil a gente quebrar o nosso orgulho e ir lá pedir perdão para o outro. O quê? Eu vou lá me humilhar? Jamais. O Senhor conhece meu coração. É duro, que nem pedra. É verdade, irmãos. Pensa bem, o problema do jovem era os bens. Mas o que está impedindo você? Tem coisa, irmãos, que é muito difícil, mas só que é possível. Só que é possível, irmãos. Tem coisas que são possíveis para nós. Irmãos, esse jovem, ele poderia ter ouvido o Senhor e obedecido. Estava na mão dele. Só que era muito difícil. A passagem de Lázaro, né? Oi? É o rico de Lázaro. É o rico lá, né? O rico, né? Mas pensa bem, irmãos. O que está nos atrapalhando? Porque muitas vezes, irmãos, a gente tem que entender que primeiro devemos fazer o nosso limite. Quando a gente vai pedir algo diante de Deus, irmãos,
a gente tem que primeiro analisar para ver se não é possível a gente fazer. Tem coisas que é possíveis. Tem coisas que são possíveis. Olha, lá em Eclesiastes, vamos lá para Eclesiastes? Eclesiastes capítulo 9. Eclesiastes é perto de Salmos ali, entendeu? Depois de Salmos. Capítulo 9. Versículo 10. Ó, ele diz assim, ó: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, peraí, irmão, quando algo vem na minha mão para fazer, eu tenho que fazer com todas as minhas forças, irmãos. Tem coisas que são possíveis para nós, então eu tenho que fazer com todas as minhas forças. Eu tenho que dar o melhor nas coisas. E a gente falha muito nisso, tá, irmãos? Eu confesso que até eu, muitas vezes, né, sou desleixado. Às vezes você pode fazer mais. E é interessante porque o autor diz assim, ó, para a sepultura, né? Todos nós estamos caminhando para a morte, certo, irmãos? Mais hora, menos hora, ela vai chegar. Não é verdade? A gente só está caminhando bem devagarzinho para não chegar rápido, né? Né? Ninguém precisa ter pressa. Mas, de fato, quando morre, irmãos, acabou as obras, tá? Se você tem que fazer alguma coisa, tem que fazer enquanto está vivo, tá? E aí, irmãos, é o seguinte: e se nós, muitas vezes, estamos nos sentindo fracos? Aí eu gosto do que o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses. Vamos lá para Filipenses? Filipenses capítulo 4. Filipenses é depois de Efésios, tá? Achou Efésios, achou Filipenses. Filipenses capítulo 4, verso 10. Posso ler? Filipenses capítulo 4, versículo 10. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Então Paulo está fazendo um agradecimento, tá, irmãos? Ele está falando, ó, eu me alegrei de poder trazer essa lembrança, porque vocês fizeram algo por mim e eu precisava lembrar disso. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Isso aqui é importante na vida do cristão. Estar contente com aquilo que você tem. Para de olhar a grama do vizinho. É, né? Cuida da sua. Agora olha o que Paulo diz aí. Ó. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Tem coisas, irmãos, que é difícil para nós, então a gente tem que buscar força em Cristo, porque é Ele que nos fortalece. Então, tem coisas que são possíveis para nós realizarmos, mas muitas vezes a gente precisa de força. Aonde que eu vou buscar força, irmãos? Em Deus. É verdade, irmãos. Pede força a Deus. E eu vou dizer, irmãos, quanto mais fraco nós somos, mais dependente nós somos de Deus. Então nós somos mais fortes. Paulo vai dizer isso lá na segunda carta aos Coríntios. Vamos lá? 2 Coríntios, capítulo 12. É interessante, porque Paulo, através das suas cartas, a gente aprende muito com eles, entendeu?
Ó, capítulo 12 de 2 aos Coríntios, verso 9 e 10. 2 aos Coríntios, capítulo 12. Versículo 9 e 10. Vamos lá, hein? E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus está falando para Paulo isso aqui, tá? Agora olha lá, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Então o cristão, irmãos, ele tem uma lógica diferente do mundo. A gente tem um princípio da palavra de Deus que a gente tem que procurar seguir. Se eu não preciso de Deus para nada, não vou lembrar de Deus, irmãos. Mas é quando a gente está fraco, irmãos. É quando a gente está realmente carente de Deus que a gente vai buscar força no Senhor. Por isso que Paulo diz lá: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Quando ele se sentia fraco nas diversas situações que ele passou na vida dele, ele se sentia mais forte ainda porque ele estava nas mãos do Senhor. Não tem nada melhor para nós estar nas mãos do Senhor, sendo cuidado por Ele, sustentado por Ele, irmãos. Irmãos, Deus é tudo na nossa vida. As dificuldades que enfrentamos servem para nos desafiar, para nos motivar a lutar mais. Cada obstáculo que vai sendo vencido, né, sabe, ele vai vai nos quebrantando. O melhor de tudo é saber que nunca estamos sozinhos, irmãos. Não te deixarei, não te desampararei. O Senhor está sempre conosco, irmãos. O Deus do impossível está sempre do nosso lado. Mas só que é o seguinte: aquilo que é possível para nós fazermos, mesmo sendo difícil, cabe a nós fazermos. E aí a gente tem que buscar força em Deus, irmãos. O jovem, né? Vamos voltar lá? O jovem, o que ele faz? Ele não conseguiu, irmãos. E por que ele não conseguiu? Não. Por causa das riquezas, né? O texto vai dizer, né? Vamos lá, Ele diz assim, e o jovem, ouvindo estas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Ele estava muito seguro naquilo que ele tinha. Daí Jesus diz assim, disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. As riquezas, irmãos, elas não são um problema em si. O problema somos nós. Só que é o seguinte, as riquezas, irmão, ela turva as coisas. Porque quando você está bem de vida, você esquece de Deus. Jesus, ele é tão categórico, ele fala assim, e outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. As riquezas, irmão, este mundo, essas coisas deste mundo, elas são perigosas. Por quê? Porque ela nos afasta de Deus. Porque a gente fica muito seguro de si próprio. Olha, irmãos, é difícil realmente. Neste mundo, irmãos, muitas coisas atrapalham a gente de servir a Deus de uma forma completa. Devemos tomar cuidado e aprender com o exemplo da Bíblia. As riquezas, irmãos, têm que ser cuidadosas. Às vezes é melhor ter pouco, mas estar seguro com Cristo, do que você, eu tenho conforto, pronto, deixa tudo e me segue, pronto, não posso, tenho muito. Então a resposta, né, e aí a gente percebe a questão dos discípulos. Olha só, verso 25,
Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? Essa pergunta, irmãos, é a chave dessa mensagem. Quem é que pode se salvar, irmãos? Aos homens é impossível. Ou é a riqueza, ou é a ganância, ou são as amizades, ou é a família, ou são os problemas. Tudo pode ser usado para nos afastar de Deus, irmãos. A resposta é impossível, mas para Deus tudo é possível. Aqui está o verdadeiro milagre de Deus na vida do homem, irmãos. Aquilo que é impossível para o homem fazer sozinho, Deus faz. E o maior milagre é a salvação do homem. Os discípulos falam assim: quem poderá se salvar? Jesus fala: aos homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Deus, irmão, Ele preparou uma forma. Como é que eu posso ser salvo? Vamos lá para Efésios? Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Efésios capítulo 2, eu vou ler o verso 1. Não, eu vou ler só o verso 8 e 9, depois eu vou comentando os versículos. Ele diz assim, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, pela graça sois salvos, graça, presente e merecido, e isso não vem de vós, irmãos. Salvação não vem de nós, irmãos. Por quê? Lá no versículo 1 diz assim, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, primeira coisa que eu quero falar, a situação do homem. O homem está morto nos seus pecados, nas suas ofensas. Ele está morto diante de Deus. Outra coisa, que ele vai dizer aí, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Então nós estamos andando no curso deste mundo. Esse mundo está caminhando com passos largos para a condenação eterna, irmãos. Por quê? Porque estão andando nos seus próprios desejos. Olha lá o verso 3. Entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Então, qual é a situação? Morto em ofensa e pecado, andando segundo o curso deste mundo, andando nos nossos próprios desejos, e por natureza, irmãos, porque a natureza é natural. A nossa natureza é filhos da ira. Aí vem o poder de Deus, porque Deus é riquíssimo. Olha lá, verso 4, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Então, na verdade, é Deus, o Todo-Poderoso, que tem muito amor, é riquíssimo em misericórdia. Ele nos vivifica, Ele nos dá vida por meio de Cristo. Porque pela graça somos salvos, pela fé em Jesus. Isso não vem de nós, é um dom de Deus, não vem das obras. Aos homens, irmãos, é impossível, mas Deus criou a possibilidade, e a possibilidade é a nossa fé. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Tem que ter fé, irmãos. O que é impossível aos homens? Se salvar, mas pela fé em Jesus nós podemos ser salvos. Tá? Tudo é possível ao que crê, irmãos. Então eu quero encerrar essa mensagem lá em Marcos. Marcos capítulo 9, verso 23. Marcos capítulo 9, havia um homem aqui que tinha um filho, né, que
que ele tinha um demônio, que jogava esse filho dele no fogo, na água, tentava destruir o menino. E aí esse homem clamou ao Senhor: ajuda-nos, tem compaixão de nós, ajuda-nos. E Jesus disse, verso 23, hein? Marcos capítulo 9, verso 23. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Amém? Tudo é possível ao que crê, ao que tem fé, irmãos. Sabe o que falta muitas vezes para nós? A fé. A fé. Eu tenho fé em Deus que eu vou resolver esse problema. Eu tenho fé em Deus que eu vou ser curado. Eu tenho fé em Deus que eu sou filho de Deus, que eu sou salvo. Aquilo que é impossível para os homens, irmãos, é possível a Deus, mas é necessário ter fé, é necessário crer. Talvez você tenha uma situação na sua vida que você olha e fala assim: eu não consigo ver uma solução. Eu quero incentivá-lo a confiar no Senhor, a ter fé, porque tudo é possível ao que crê. Talvez você não tenha a convicção da sua salvação, alguém que vai estar nos assistindo pelo Facebook. Mas eu quero dizer para você: crê no Senhor Jesus e será salvo. Porque a nossa vida, irmãos, é pela fé. Porque a Bíblia diz: o justo viverá pela fé. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra que nos ensina que há coisas que nós devemos fazer com as nossas próprias forças, mas há outras que nós precisamos confiar no Senhor. Aumenta-nos a fé, ó Pai, para que possamos receber do Senhor o milagre da salvação. Pai, o Senhor conhece cada coração. O Senhor nos conhece, Pai. Ajuda-nos. Ajude aquele que quer ser salvo. Porque, ó Pai, sem fé não é possível se salvar. Mas pela fé é possível. Pai, obrigado por este culto. Obrigado pelos irmãos aqui presentes. Obrigado pela tua igreja, Pai. Nós te pedimos que o Senhor possa nos levar em paz para os nossos lares e nos dar uma semana debaixo da tua paz, da tua graça e da tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, com uma oração silenciosa, estamos encerrados. Deus abençoe.